Oi, pessoal! Vamos continuar então com nossos estudos de logaritmos e agora a gente vai resolver alguns exemplos, fazer os cálculos usando a definição. Até mais! Oi, pessoal! Bom, continuando nossos estudos de logaritmos, tá? Nessa parte do vídeo nós já vimos as definições, né? O logaritmo, então, lembrando que o logaritmo é sempre o expoente que a gente precisa colocar nessa base para o resultado ser esse logaritmando. Tendo isso em mente, vamos resolver esses exercícios, né? Que ficaram do vídeo anterior, para que vocês tentassem aí resolvê-los, tá? Então, vamos lá, vamos ver quem acertou. Logaritmo de 1 na base 4, tá? E a gente pensa aqui, né? 4 elevado a quanto que vai dar 1? Qualquer base, né? Para qualquer base elevada a zero dá 1, não é? Então, quer dizer, aqui eu tenho que, para conseguir esse 1, eu teria 4 elevado a zero, que dá 1. Então, o logaritmo de 1 na base 4 seria zero. Por quê? Porque é justamente o expoente que eu preciso colocar aqui no 4, que é a base, para o resultado ser 1. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa segunda propriedade, tá? Que fala justamente isso no logaritmo, tá? Se eu tenho o logaritmo de 1 em qualquer base, vai ser zero, tá? Por quê? Porque qualquer base elevado a zero vai dar 1. Então, a gente escreve assim, ó, que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero, tá? Isso aqui é uma propriedade, quando vocês virem aí o logaritmo de 1, né? Só confiram a base da existência, vai dar zero. Aqui, log de raiz de 3 na base 3, tá? A gente precisa lembrar aqui, lá das potências, como que a gente escreve raiz, né? Lembrando, então, que raiz de 3 nada mais é 3 elevado a 1, se eu não tenho nada aqui, é raiz quadrada. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 3 nada mais é do que 3 elevado a quanto? Lembra que quando eu tenho raiz, eu tenho um expoente fracionário, né? Um expoente racional aqui. Então, 1 sobre 2. E escrevendo essa raiz desse jeito já fica fácil, né? Então, ó, o logaritmo de raiz de 3 na base 3. Quem é o expoente que eu coloco nesse 3 para poder dar isso? Aqui, né? É exatamente 1 meio, pois esse 3 que é a base elevado a 1 meio é exatamente o nosso raiz de 3. Na verdade, quando a gente tem aqui, né, raiz quadrada, a raiz quadrada sempre é escrita aqui como um expoente 1 meio, tá? Às vezes a gente consegue fatorar aqui radicando aqui, então a gente consegue um outro numerador, tá? Mas aqui, como a raiz quadrada é índice 2, sempre vai dar aqui uma fraçãozinha com denominador 2. Olha isso aqui, né? 1 meio elevado a quanto que vai dar 8? Vamos pensar aqui, ó. 1 meio elevado a quanto? Vamos colocar entre parênteses aqui, né, para ficar claro. E vai dar 8. A gente pensa assim, ó. 1 meio é o inverso de 2, certo? A gente sabe que 2 ao cubo dá 8, certo? Então, como eu estou falando de inverso aqui, eu preciso inverter. Vai dar 2 elevado a menos 3 igual a 8. Certo? Se a gente não considerasse esse sinal aqui, 2 ao cubo dava 8. Mas como a gente tem essa inversão, certo? Então, vai ter menos 3. Então, aqui é menos 3, por quê? Né? Justamente, deixa eu apagar aqui. Justamente porque, pois, 1 meio elevado a menos 3 que dá 8. Sempre que vocês observarem aí uma inversão, né, onde eu tenho um número inteiro e um número fracionário aqui, a gente é uma dica aí para pensar nas inversões realizadas pelos expoentes negativos, ok? Aqui, o jeito mais fácil nosso aqui de ver isso é a gente pensar neles como fração. Pensar que 1 meio é 1 sobre 2.
1 meio é 1 sobre 2, tá? 1 meio elevado a quanto que vai dar 0,25? 0,25 é 1 quarto, não é? Se eu pego a unidade e divido em 4, eu tenho 0,25. Se a gente olhar bem aqui, ó, 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto, certo? Então, quer dizer que o logaritmo aqui é 2, pois 0,5. Vou colocar isso aqui em... Vou deixar esse raciocíniozinho aqui escrito em fração, né, para vocês também, mas aqui 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Ou então, a gente tem aqui essa outra visão aí, né, como fração, tá? Transformar os numerais, os decimais em frações, pode ser uma ótima saída para vocês enxergarem aí as potências, né, os múltiplos envolvidos aí, as potências, ok? Bom, esses são os exemplos que tinham ficado do vídeo anterior, da parte 1 de logaritmos, tá? E agora, tem mais um aqui, ó. Também, esse aqui a gente vai usar a ideia aqui da transformação, aqui, né, da reescrita como número fracionário, porque olha só, se a gente escrever 0,25 como quarto, certo? Fica fácil a gente perceber que, olha, eu tenho um 16 e eu tenho um 4 aqui, tá? Então, isso aqui ficaria assim, né? Log de 1 quarto na base 16. Então, a gente pensa assim, ó, 16 elevado a x tem que dar 1 quarto. O que que eu faço aqui? Eu vou aplicar aquela técnica de tentar deixar os dois na mesma base, tá? Então, eu vou deixar os dois na base 4, né? Porque 16 é 4 ao quadrado, e 1 quarto vai ser 4 elevado a menos 1, né? Então, 16 não era 16 elevado a x? Então, eu vou deixar 4 ao quadrado, que é o mesmo 16. 1 quarto é 4 elevado a menos 1. Olha só o que que acontece aqui. Considerando que aqui vai ser 4 elevado a 2x, né? Porque 2 vezes x lá vai ficar 4 elevado a 2x. O que que eu tenho aqui, então? Eu tenho aquele mesmo raciocínio do vídeo anterior, onde eu tenho duas potências iguais, mesma base. Então, o que que eu concluo? Eu concluo que os dois expoentes também são iguais. Então, eu concluo que 2x é igual a menos 1, ou seja, que x é igual a menos 1 meio. Ou seja, o logaritmo de 0,25 na base 16 é menos 1 meio. Por quê? Porque 16 elevado a menos 1 meio é 0,25, tá? Como que eu penso isso? Ó, se fosse a raiz quadrada de 16, daria 4. Mas como eu tenho menos aqui, é a inversão, né? Então, vai dar 1 quarto, que nada mais é do que 0,25. Então, assim, os logaritmos, eles requisitam muito isso da gente, tá? Dessa flexibilidade aí de pensamento, da gente escrever as frações e os números decimais, a gente tentar enxergar essas inversões aqui quando eu tenho expoentes negativos. E agora sim, ficam alguns exercícios aqui na mesma Jamboard para vocês, tá? Vocês podem, aqui já são as propriedades, mas aqui vocês podem dar um print nesse final e tentar resolverem, tá? Esses exercícios têm é de fácil pesquisa, as soluções, tá? Mas eu posso também depois colocar as respostas ali na legenda do vídeo, tá bom, pessoal? Sigam os estudos, que no próximo a gente faz as propriedades dos logaritmos. Até mais! E aí, gostou do conteúdo? Então aproveita, já se inscreve no canal e deixa o sininho sempre ativado. Até mais!